Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amada e querida, estamos aqui novamente juntos e para mim tem sido um privilégio percorrer com você essa jornada em torno do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. São 42 semanas e hoje nós já estamos na 26ª semana. Pasme você, passou tão rápido, né? E eu queria convidá-lo a assistir esse vídeo num horário adequado, apropriado. Não num horário em que você está correndo, agitado. Não faça isso. Senão vai ter pouco proveito para a sua vida. E eu agradeço você por estar comigo. É um privilégio, é uma honra, é uma alegria. Eu amo muito você. Hoje, na 26ª semana, o tema é aparentemente controverso e vai nos ensinar muita coisa. Crescendo por meio da tentação. Como assim? Crescer por meio da tentação. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E Martinho Lutero, reformador da igreja, disse: Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, e é isso que estamos buscando aqui, eu espero que você esteja buscando de todo o coração, até mesmo a tentação se torna um degrau. Você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que escolher fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo, você e eu estaremos desenvolvendo o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Jesus concentra de modo perfeito todas as virtudes mencionadas. Como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Jesus desenvolve o fruto do Espírito em nossa vida, permitindo que vivenciemos situações nas quais seremos tentados a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação propicia uma oportunidade. Deus nos ensina a amar, pondo pessoas
desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, permitindo períodos de confusão e insegurança. A paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar. E ninguém gosta de esperar. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação. Vou repetir a frase. A integridade é construída ao se derrotar a tentação. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? Isso é importante. Satanás tem usado a mesma estratégia e os mesmos velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. Paulo declara: estamos bem familiarizados nos seus esquemas malignos. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. A tentação segue 4 etapas. Primeira etapa: Satanás identifica um desejo dentro de você. Então ele sugere, como um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. São tentações. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos, capítulo 7, dos versos 21 a 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você e dentro de mim. Tiago, capítulo 4, verso 1. Segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidá-lo do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época. Deus não quer que eu seja feliz. A Bíblia adverte: cuidado,
Não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, verso de número 12. Terceira etapa, o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado de o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra como verdade absoluta. Satanás tentará sugerir: todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho, entre aspas, é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo. Quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago capítulo 1, versos 14 e 16. Superando a tentação, há remédio, graças a Deus. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. Paulo orienta: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que outros enfrentam. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirmava: não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninhos sobre a nossa cabeça. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas.
uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído, sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para tentar acabar com você. Você é agora inimigo de Satanás. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para destruí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Outra etapa: reconheça seu padrão de tentação e prepare-se para ele. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras, preparadas para atacar seus pontos fracos. E você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente conhece seu ponto fraco. Estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que lugar sou mais tentado? Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado ou preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. Paulo nos diz: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios capítulo 4, versículo 27. Provérbios diz: pense bem no que você vai fazer, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios capítulo 4, versos 26 e 27. Outro ponto importante: peça ajuda a Deus.
O céu tem uma linha direta, 24 horas para emergências. Que conceito maravilhoso. O céu tem uma linha direta, 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50, versículo 15. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Daniel, Davi, Pedro, Paulo e milhões de outros cristãos fizeram este tipo de oração instantânea, pedindo a ajuda de Deus na hora da aflição, da tentação. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Às vezes, não queremos ser ajudados, queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Isso é um perigo. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação variadas vezes. Deus jamais se irrita ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá a você. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore. Você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recomendação que espera por vocês. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Tiago capítulo 1, verso 12. Pensando sobre meu propósito de vida na 26ª semana. Tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, elas receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Que texto lindo! Tiago, capítulo 1, verso 12. Pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Vamos orar, preciosos. Pai amoroso, Pai querido, obrigado porque Jesus orou por nós na oração do Pai Nosso, dizendo: não nos deixes cair em tentação,
Mas muitas vezes, Senhor, nós caímos inadvertidamente em tentação, porque não estamos vigilantes, apegados ao Pai, à sua palavra e dependentes do Espírito Santo. Pai, que as tentações sejam de fato na nossa vida, não o fim da estrada, mas o começo de uma nova estrada para fazermos o bem e termos um caráter parecido com o caráter de Jesus. É o que te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Que lição maravilhosa, querido. Eu duvido que ela tenha efeito na minha vida e na sua vida, ouvida uma única vez. Não. Retorne a essa lição, porque ela é muito importante para mim e para você. Semana que vem nos encontramos e será sempre uma alegria, sempre um prazer estar com você. E guarde isso. O Pai te ama e eu também.